Oriente Esportes, vulgo Oriente Submariner, vulgo Sub Hulk, tá aí. Se você começou uma coleção de relógio nos últimos tempos, talvez esse tenha sido seu primeiro automático também. Talvez você tenha tido esse relógio, né, de qualquer forma. Foi um relógio assim que teve uma adesão muito grande, né? E, enfim, vamos falar um pouquinho das especificações e da minha opinião e como no outro vídeo do Tecnos, né? Mais ou menos naquela mesma linha, bem de improviso, um bate-papo aqui. E assim que possível eu vou responder os comentários também que teve no outro vídeo. Então, se você não assistiu o outro vídeo, se é se é do seu interesse, está lá o Tecnos Aqua Torben Grael. E vou trazer aqui também aos pouquinhos mais alguns vídeos aí de alguns outros relógios que eu tenho aqui nessa jornada aí de aproximadamente um ano, que começou com esse daqui, né? Começou com esse daqui, na verdade eu pesquisei durante alguns meses e resolvi comprar esse e o DW5600 UE, que é o Solar, tá? Então vamos lá, rapidão então. Isso aqui é o Oriente Sports, movimento F49, automático, né? Ele teve uma atualização que depois passou a ter o movimento NH35, que ele tinha hack e tinha, se eu não estou enganado, ele tem corda manual também. Eu acho que ele só não é rosqueado, tá? E esse movimento ele tem o dia da semana e o dia do mês. Enfim, logo da Oriente, né, o ponteiro aqui Mercedes, o ponteiro de segundo no modelo pirulito aqui, né? Aqui embaixo aqui vem movimento japonês, automático, 100 metros, caixa de aço inoxidável, 42 milímetros. Aqui, de pino a pino, aqui, se eu não estou enganado, é 51, que é aqui que a galera reclama um pouco, né? Meu pulso é 17,5. Daqui a pouco eu vou colocar para você ver como é que fica aí. E, enfim. E é um relógio que teve, como eu falei, vendeu muito aqui no Brasil, está vendendo ainda, né? Mas. Ah, o bezel aqui, né? Daorinha, tá? Daorinha. É legal. O bezel aqui gostosinho, barulhinho gostosinho. E diferente de que eu cheguei a ver o Lucas do canal do Zero ao Rolex, eu achei que o pininho aqui ele para certinho, sim. Talvez o dele que não pare, mas enfim, o meu consegue ficar certinho ali. Pelo menos assim, dentro do meu nível de toque, ele não me atrapalha, isso não, né? Enfim, aí tem aquela questão de ser inspirado no Rolex, né? Essa coisa toda. Uma coisa que a gente tem que ter uma premissa é o seguinte: existem as especificações para se fazer um relógio de mergulho, e essas especificações elas vão acabar trazendo o relógio para mais ou menos isso daqui, tá? Em termos de que tem que ter legibilidade, enfim, né, a coroa, o bezel e tudo mais. Então não dá para fugir muito. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Não dá para fugir muito desse design aqui, né? Vamos dizer assim. E é um design atemporal, é um relógio que não envelhece. Isso é bacana nesse modelo, tá? E, enfim. E não é uma marca que é igual um Pagan Design, por exemplo, que os caras são filha da mãe. Eles vão lá e faz um, sei lá, um Explorer 2 Polar lá e você fica doido, entendeu? Enfim, tem algumas marcas que fazem uma coisa inspirada assim, né? Mas os caras copiam na caruda, é igualzinho e, enfim. Mas, enfim, quando vem o nome Oriente antes, né, do modelo do relógio, eu acho que isso tem uma relevância. Ah, não, mas é o margem, não sei o quê. Olha, aí, primeiro que não é igual, tá? Se você pegar um Oriente, um Rolex Submariner, não é igual isso aqui. Tem muitas diferenças. Então, mas
Aí não vou nem entrar nessa discussão, não vou nem entrar nessa discussão, mas eu não consigo usar um Pagani do mesmo jeito que eu não compro celular Xiaomi, entendeu? Também eu sou meio, enfim, não dá para ser vegano de produtos chineses, né? Mas, enfim, eu sinceramente eu eu evito de certo modo, tá? E esse relógio que ele é montado no Brasil, né? Movimento da Oriente, do Japão, mas ele é montado no Brasil, tá? Esse relógio aqui. Então, até por isso também a gente consegue pagar um pouco mais barato, né? E, enfim. Então ele assim, ele é um relógio de entrada aí para os relógios automáticos, né? Então, talvez se você compra um relógio a quartzo desse mesmo valor, na casa de R$ 1.100, provavelmente o relógio a quartzo vai ter mais qualidade que isso daqui, né? Apesar da robustez desse F49, que é um movimento já que tem muito tempo aí, né? Enfim, se ele tivesse algum problema crônico, é, ele não estaria dando bobeira aí, né? Tanto tempo, né? Então, ele é aquele motor que a gente sabe que qualquer relojoeiro vai mexer, enfim, né? É um, sei lá, é um motor AP, né? É um Zetec Rocan da vida, não dá problema, se cuidar direitinho, né? Não dá problema. Enfim, vou colocar no pulso aqui. Ele tem acho que eu não falei, a pulseira com elos sólidos, né? Vem assinada aqui, a coroa é assinada também. E aí no meu pulso ele vai ficar mais ou menos com esse tamanho aqui, ó. Que pra mim é o limite. Pra mim hoje é o limite de usar um relógio em qualquer circunstância, né? Por ele ser, digamos assim, até com o bezel acetinado, a caixa aqui ela é, tem um misto aqui de polido com escovado, né? A parte frontal que é escovado, então dá uma diminuída, eu acho, na proporção, né? E todo relógio que tem bezel, assim, parece que ele é um pouquinho menor do que realmente é. Então, eu acho que é bacana, um tamanho que para mim é limite, né? Como eu falei, tem 17,5 de punho, então esse relógio para mim eu gostei, né? Gostei do tamanho dele. Para mim não é uma coisa incômoda, não é uma coisa chamativa demais, né? E eu gosto da experiência de usar ele, do peso dele, né? Para quem não estava acostumado a usar relógio há muito tempo como eu, o fato de você colocar um relógio de aço assim e tal, uma coisa bem masculina assim mesmo, né? Bem bacana. E falando um pouco do movimento aí, praticamente não atrasa nem adianta. Assim, um movimento bem preciso. E até porque aprendi com meu pai de sempre deixar o relógio um pouquinho adiantado, eu sempre deixo ele um pouquinho adiantado. Então é legal também isso, né? E adoro sair sem celular, ficar só com o relógio por aí, né? Então, galera, é isso que eu tinha para trazer aqui. Tem uma galera que fala que é um risco você usar um relógio desse, que as pessoas podem confundir com Rolex. Rolex. Olha, sinceramente, a molecada hoje em dia nem sabe o que é um Rolex, né? Se eles acharem que é um Rolex, provavelmente eles vão achar que é um Rolex falso. Então, eu acho que não é esse o problema, tá? Não é esse o problema. Mas, e outra? Se o cara sabe, se o cara é ladrão de Rolex, ele sabe o que é um Rolex, ele vai bater o olho e vai falar, isso aí não é Rolex. E a gente, depois de entender um pouquinho, você sabe que isso aqui, na verdade, não tem nada a ver com Rolex. Mas tem a galera aí que acha que é homagem ainda, mesmo assim. Mas, enfim. Ele tem um lumen bem fraquinho, né? Mas você pôr no sol e tal, ele até que fica legal. Até que é legalzinho. Mas assim como eu falei no vídeo do Tecnos, né? É uma coisa assim. Não dependa disso. Não, enfim, né? Você não vai comprar o relógio por causa disso. E, mas enfim, no geral o relógio é bem acabado, bem construído. A pulseira dele ficou um pouquinho mais larguinha depois de um tempo, sabe? Era mais justinha e tudo mais. Ela tá
meio solta, começou já a fazer uns barulhinhos. Mas aquele negócio, é um relógio de R$ 1.000, gente. Não dá pra ficar esperando também muita coisa, né? Então é isso. Vale a pena? Eu acho que vale super a pena, porque hoje, por exemplo, eu já penso em ter um, um relógio de mergulho de verdade. Mas você não vai gastar aí R$ 5.000 um Seiko Prospex de cara, né? Então é legal você, para mim essa jornada tem sido em busca de entender quem eu sou na relojoaria, né? E, e eu comecei com esse daqui. Hoje eu já quero ter um outro relógio, mas agora eu não tô achando difícil pagar 2.500, R$ 3.000 num Citizen Pro Master, que eu acho que é o relógio de mergulho que mais entrega pelo menor preço hoje. Eu não entraria numa dessas sem antes ter passado por isso daqui, que isso aqui me ajudou a formar minha opinião, né? Então hoje eu tô nessa, né? Então talvez seja realmente o intuito desse modelo, né? Para depois você, eu quero continuar na Oriente, você vai para um Mako e tudo mais, né? Tem outros modelos aí. Eu, sinceramente, comecei a gostar principalmente dos modelos Dress. Aí você fala, poxa, o cara faz um vídeo do Tecnos Aqua. É, porque cada relógio é para uma situação, né? Não é porque eu gosto de Dress também que eu vou usar Dress o tempo todo. Enfim, esse daqui é um modelo que eu gosto muito, como um modelo esportivo e tudo mais. E ele me fez amadurecer para hoje entender o que realmente é um relógio de mergulho, porque isso aqui não é. Não deixa de ser um belo relógio, um relógio bacana para você usar no dia a dia, dependendo do que você for fazer. Se você não trabalha com impacto nem nada, e enfim, não corre o risco de ficar batendo o relógio toda hora, porque, enfim, eu gosto de cuidar do relógio, então se eu for bater, eu tenho 2G-Shock para isso. Agora, no geral, eu acho um ótimo relógio. E, enfim, é Oriente acima de julgamentos já, né? A marca fala por si só. E, infelizmente, é óbvio que as coisas tendem, em certos aspectos, perder qualidade, né? Mas, enfim, um movimento ainda robusto, muito bom. E, assim, não tem muito o que falar, não. O relógio é ótimo pelo que custa. Na pior das hipóteses, é um relógio que vale o que se paga, né? Eu vi o Bernardo esses dias, fez uma live lá, provavelmente você assistiu, falando mal, né, desse lug to lug, que não sei o quê. Enfim, falou mal de um monte de relógio, muitas coisas eu concordo com ele. Mas, enfim, a gente não tá aqui para ficar falando mal. Se eu quiser, como eu falei no vídeo técnico, se for para falar mal, eu fico uma hora aqui falando mal do relógio. Falar mal é fácil, né? Enfim, eu acho que as marcas estão se movimentando, estão tentando atender esse movimento que os influenciadores estão criando, né? Um amadurecimento. Antes era muito difícil comprar relógio, muito difícil identificar com os relógios que a gente encontrava para comprar nas relojoarias das cidades por aí. E, enfim, hoje com tanta informação a gente consegue comprar um bom relógio pela internet, consegue desenvolver uma opinião, entender um pouco mais do assunto que os lojistas não entendiam nada, né? Não sabia o que estava vendendo. Então, assim, a gente estamos evoluindo no mercado nacional, enfim. Mas, sinceramente, acho que isso vai levar muito tempo ainda. Então, eu já coloquei na minha cabeça que eu quero ter um bom relógio de mergulho, um Citizen, um Seiko. Eu quero ter um bom dress watch, um Bambino, de repente aí um Presage, né? Esse é o meu pensamento hoje, né? E comecei com esses daqui, comecei com o Oriente, comecei com o Mondane, com Tecnos, e talvez em algum momento compre um Tecnos Skydiver, que eu acho bonito, o sorriso, né? Acho um relógio bonito, um relógio noventista, né? Que é a minha geração, enfim. Mas é isso, pessoal, tá aí o Oriente Sub, espero que tenha te ajudado aí. Nota de 0 a 10. Eu acho que no Tecno, se eu dei 8, nesse daqui eu vou ter que dar um 9, tá? Vou dar um 9 para esse relógio aqui, porque ele é de respeito. Beleza? Aquele abraço. Vamos que vamos.